Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a composição e os tipos de solo. Lembrando, nas aulas anteriores, falamos sobre a formação do solo, né? E essa formação do solo demora vários anos, devido ao fator de temperatura, pressão, vento, chuvas, né? Isso aí que leva à formação do solo, os desgastes do solo. Com isso, né, esse intemperismo tem a formação de vários tipos de solo. E as suas características, composição, vai depender dos minerais que estão presentes nesse solo, né? Aqui passa uma imagem de um agricultor. O agricultor é responsável por todos os alimentos aí, é a base dos nossos alimentos, né? Se não fossem os agricultores, não teriam alimento na mesa de vocês, na minha mesa, todo dia, né? Então, características gerais dos solos, né? Você tem lá a cor, a textura, a granulometria, porosidade, permeabilidade, né? Tudo isso são características do solo, tá? Formação química determina a tipologia do solo. Então, primeiro, texturas, né? Entre os solos, quando tocamos na sua superfície, pegamos uma porção entre os dedos, indica no polegar as diversas partículas que formam o solo. Tem tamanhos diferentes, dependendo da proporção delas na composição do solo, ele apresentará texturas mais argilosa ou mais arenosa. A argilosa é formada por partículas menores e mais compactas. A arenosa é formada por partículas maiores e mais soltas, né? Então, quando você pega o solo lá, for brincar na terra, se você vê que as partículas são fininhas, tá? Ele tem característica de um solo mais argiloso. E até quando está muito seco, forma aquele pozinho, né? Muita poeira. E já a areia, né? Quem já morou em regiões com bastante solo arenoso, né? Você nota que as partículas são maiores, até mesmo essa areia de construção, né? Você vê que as partículas são maiores. E isso vai dar diferença na sua permeabilidade, né? No quanto que segura de água, retém água. Vamos estar falando agora. Né? A cor do solo aí vai depender das características químicas do solo. Né? Eu já tinha visto essa imagem na cordilheira, né? Lá no Peru, que é a montanha arco-íris. Isso aí foi um solo sedimentar, rochas sedimentares que ao longo do tempo foi desgastando e formando esses tipos de solo. Então, quando você vê lá, ó, solo argiloso, né, você tem uma cor mais avermelhada. O solo arenoso, você tem uma cor mais amarelado. E o solo orgânico tende-se para uma cor mais preta. Né? Solo orgânico é aquele solo com humus, que você tem bastante matéria orgânica, folhas, madeira, tudo em decomposição. Né? Para que um solo seja agricultável, eu preciso ter as três características. Eu tenho que ter um pouco de argila, eu preciso ter um pouco de areia e também um pouco de material orgânico, que é o humus. Aí eu tenho condições ideais de um solo. Então vamos lá. Granulometria. Isso aqui refere-se ao tamanho das partículas. Tamanho das partículas do solo. Né? Os grãozinhos do solo. Será que ele é muito pequenininho? É muito grande? Tá? E isso aí interfere quanto à sua penetração de água ou não. Tá? Quando você tem um solo com partículas muito grandes, eu chamo que ele fica muito poroso, né? Que quando chove, a água rapidamente é absorvida e o solo seca muito rápido. É o caso da areia.
Quando você vê um monte de areia lá, você não vê formando poça d'água na areia, né? Porque ela absorve muito rápido. Eu chamo que tem uma alta permeabilidade. Tá? Então, quanto maior os grãos, mais poroso e maior permeabilidade. Tá? Agora, quando o solo tem, os grãos são menores, ele é pouco poroso, né, porque os grãos são menores, e a permeabilidade é pouca, e aí ele retém muita água. É no caso da argila, né? Quando você faz algum trabalho ou mexe com argila, se você tem um solo também muito argiloso, quando chove ele demora, fica aquele barro, vira toleiro. Por quê? O solo é muito argiloso. Os grãozinhos de terra é muito fininho. E aí ele não deixa que a água seja absorvida rapidamente. Composição química. A composição química, né, quando um agricultor vai fazer a primeira plantação ou a segunda, todos eles vão fazer uma análise. Então, ele vai tirar vários pontos, né, um pouco de terra de vários pontos do solo e vai analisar, levar no laboratório e ele vai analisar o que tem esse solo, né? Então, tem elementos como cálcio, potássio, tá? Nitrogênio, magnésio, silício e vários outros. Aqui só colocou os principais. Minérios que são absorvidos pelas raízes das plantas, que assim elas crescem e produzem os frutos. Beleza? Medida também de acidez, tá? Então, quando o agricultor termina a sua plantação e faz a colheita, ele faz a análise do solo para ver se o solo está ácido. Aí quando você vê aquelas montanhas de um material branco na frente, na estrada, na beira da estrada, aquilo lá é calcário, né? E aí o calcário ele vai corrigir o solo. Então ele coloca o cal e corrige o solo. E esse processo é chamado de calagem, né? Neutraliza a acidez do solo. Aqui, ó, calagem. Então, com aquelas montanhas de calcário que está no lado da estrada, serve para isso, corrigir a acidez, né? Porque se o solo estiver muito ácido, as plantas não vão conseguir ter um bom desenvolvimento. Então ele neutraliza o solo ali para que alcance algum resultado. Beleza? Esse aqui é um solo, né? Tem a fotinha aqui, ó. São humus, né? Material orgânico que ali vai virando terra com o passar do tempo, tá? Folhas em decomposição, galhos e etc. Beleza? Era isso. Tenha um bom dia. Tchau, obrigado.